Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? É ótimo ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Que bom que você, semana após semana, se conecta na TV Novo Tempo para acompanhar esse programa. E aqui você sabe, nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Nós queremos conhecer a Escritura. Por quê? Para conhecer a vontade de Deus e para viver na prática a vontade do nosso Pai Celestial. E já que você tem interesse em conhecer a Bíblia, aqui vai uma dica muito importante e prática. O site biblia.com.br lhe oferece materiais para o seu aprofundamento no conhecimento dos temas da Palavra de Deus. biblia.com.br. Entre lá e confira. Nesses endereços que estão aparecendo aí das redes sociais, você pode conferir horários da nossa programação, os temas, os nossos convidados. Isso permitirá com que você nos acompanhe e divulgue também com seus conhecidos este programa que você gosta e que pode ser uma bênção para outras pessoas. A Palavra de Deus é um livro centenário e ele é fundamental para o fortalecimento da fé dos filhos e filhas de Deus. Mas acontece que a Bíblia é um livro antigo e ele está distante de nós no tempo, na geografia e na cultura. Por isso, a sua leitura requer a aplicação de alguns princípios essenciais para que possamos ler e compreender corretamente a Palavra de Deus. E quais seriam esses princípios fundamentais, essas diretrizes para uma leitura correta da Palavra de Deus? É disso que vamos falar no programa de hoje. Está começando Teólogos. A leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é fundamental para o fortalecimento da nossa fé, porque na leitura e no estudo da Bíblia, conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, conhecemos os princípios, as normas que devem regir, devem conduzir a nossa vida enquanto cidadãos aqui na Terra. Mas a Bíblia é um livro antigo, é um livro escrito numa outra cultura, numa outra língua, inclusive, é um texto traduzido. Que cuidados devemos ter, que diretrizes devemos observar para uma leitura correta, para uma leitura adequada, própria da Palavra de Deus? Esse é o nosso assunto do programa de hoje. Você já tem a sua Bíblia na mão? A sua Bíblia? Aquela que você pode sublinhar. Tem uma caneta também e um caderno para você tomar nota daqueles princípios ou diretrizes que vamos tratar hoje. Temos hoje dois convidados especiais. Pastor Israel, muito obrigado por você estar aqui conosco, por dedicar seu tempo para nos ajudar a compreender este tema. Eu que agradeço, o privilégio é nosso e esperamos que pela graça do bom Deus a mão dele nos conduza nessas orientações. O nosso outro convidado é o pastor William Oliveira. Obrigado também por você estar aqui conosco, pastor William. É um prazer, Adolfo, também a você que está acompanhando o programa aqui conosco nesse momento. Deixar um carinho também lá da FADBA com todos vocês e ao mesmo tempo também pedindo a Deus que juntos possamos contribuir para o conhecimento bíblico daqueles que nos acompanham. Bom, os dois amigos são professores de teologia no Seminário de Teologia na FADBA. Você conhece a FADBA? Vamos fazer o seguinte, assista este vídeo para você conhecer um pouquinho desta querida instituição.
No programa de hoje, queremos oferecer a você algumas diretrizes específicas que serão muito úteis e fundamentais para uma leitura proveitosa e correta da Palavra de Deus. Isso significa, então, que nós precisamos nos concentrar para identificar o enunciado dessas diretrizes e também vamos dar exemplos bíblicos para que isso fique bem claro para todos nós. Você já está com a sua Bíblia na mão aí? Já pegou a caneta e o caderno? Vão ser muito úteis para o nosso estudo de hoje. Pastor William, existem princípios gerais ou fundamentos que devem ser considerados numa leitura da Bíblia? Por exemplo, considerar a Bíblia somente, considerar toda a Escritura, considerar também que o Espírito Santo seja o nosso condutor para que nós cheguemos a uma compreensão correta. Esses são aspectos gerais. Agora, no programa de hoje, nós vamos tratar de princípios ou diretrizes específicas. Quais são essas diretrizes específicas que todo leitor deve considerar para ler a Bíblia de maneira correta? Bom, quando nós pensamos em diretrizes específicas, nós podemos pensar dentro daquilo que é a Palavra de Deus, em primeiro lugar. É texto e história. E por isso mesmo, por ser texto e história, eu preciso me aproximar desse texto e dessa história que foi escrita num ambiente diferente do nosso, que foi escrita em uma língua diferente da nossa, que foi escrita em uma geografia diferente da nossa, uma sintaxe, toda a organização do texto diferente da nossa, e eu preciso agora me aproximar desse texto. Então, o primeiro desses aspectos é justamente texto e tradução. Não é? Ou seja, para que eu possa me apropriar do texto que está em grego e em hebraico em língua portuguesa, eu vou precisar também compreendê-lo. É interessante que se fosse digamos assim, exato a compatibilidade de termos em português, em grego, ou em português em hebraico, ou português em aramaico, seria, como matemática, não teria muito necessidade, fácil, né? Muito fácil, não teria necessidade de mais de uma tradução. Uma tradução apenas suportaria toda a língua. Mas eu quero dar um exemplo só de quão difícil, às vezes, é esse processo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios 5, 14. 5, 14. Sim. Ele diz assim, o texto bíblico: pois o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constrange, em algumas traduções diz motiva, em algumas outras diz controla. E aí a pergunta é, o amor de Cristo nos motiva, o amor de Cristo nos controla, ou seja, o amor de Cristo faz com que façamos alguma coisa, ou o amor de Cristo nos impede que façamos alguma coisa? E a palavra constranger também... Exato, fica meio constrangido. Estou constrangido, né? Que alguém amou demais, fez alguma coisa demais, quer dizer, enfim, note que são palavras que são utilizadas que em português significam questões completamente divergentes. E como uma palavra, como é que é isso? A palavra sinequei, que é a palavra que aparece aqui, ela significa tanto motivar quanto controlar. Paulo está dizendo aqui, certos comportamentos que ele faz, por amor a Cristo, agora ele vai deixar de fazer. E algumas coisas que ele não fazia pelo mesmo amor a Cristo, ele passa a fazê-lo. Nós não temos uma palavra em língua portuguesa que exatamente consiga traduzir esse termo. E, portanto, as traduções acabam tendo dificuldade. Há um ditadozinho que diz assim, traditor e tradutor, ou tradutor e traditor, ou seja, todo tradutor é um traidor. Quer dizer, há uma dificuldade inerente ao processo de tradução. Como eu vou trazer ideias de uma outra língua, que muitas vezes as palavras expressam, para a minha língua? Então, é importante, por exemplo, para você que está nos acompanhando, ter mais de uma tradução na sua casa, porque às vezes a comparação entre traduções pode ajudar a dar uma compreensão melhor e maior do texto bíblico. Se eu não tenho acesso ao texto bíblico especificamente, ao grego, ao hebraico, ao aramaico, ao texto específico, um conjunto de traduções diversas pode me auxiliar a compreender melhor o texto. Pastor Israel, esse assunto é muito importante porque
dependendo de como o texto está vertido, nos leva para um lugar ou para outro, né? É verdade. Eu me lembro, por exemplo, de certa ocasião, uma Bíblia, uma tradução bíblica, falando de Daniel 14, onde diz até 2.300 tardes e manhãs, a tradução cortou pela metade. Uhum. Ou seja, aí desfigurou completamente a profecia. Exatamente. Como é que a pessoa pode resolver esse tema? Porque o nosso amigo telespectador, pode não ter acesso ao língua original e mesmo que tenha acesso, não compreende. O que ele pode fazer para facilitar esse processo de ter um texto e uma tradução adequadas? De fato, como o pastor William vem mencionando aí, nós nos encontramos com desafios. Existem termos que acontecem na língua, que é a língua originária do material bíblico, que acaba não tendo correspondentes cá, para o equivalente à língua portuguesa ou qualquer uma outra língua. Então a gente fica naquele dilema, o que é que a gente faz? A gente nota que existem diferenças, opções, mas não sabe às vezes como é que a gente trafega diante disso, né? E aí, de fato, precisa-se ter um conhecimento elementar de língua grega e língua hebraica e aramaica, pelo menos, para conseguir achar algumas soluções. Entretanto, eu encontrei um caso específico de um amigo que disse, não, rapaz, eu vou me deitar, eu vou orar muito e o Espírito Santo ele vai me fazer entender o grego e o hebraico, né? Não vou estudar isso não, não vou acessar dicionário, não vou procurar nada disso, porque o Espírito Santo ele vai me dar isso daí. E de fato não deu, né? Porque não é comum do Espírito Santo ensinar grego e hebraico às pessoas, né? Isso é um compromisso de cada um, né? Exatamente. Então, existem esses desafios, né? Nós trabalhamos com o texto. O texto originariamente do Antigo Testamento são amplas porções em hebraico e alguns resquíciozinhos em aramaico. E vem as traduções antigas, a Septuaginta, a mais antiga, né? No segmento aí tem o Pentateuco samaritano, tem os Targumins, que são traduções meio que do hebraico, paráfrase, interpretações, né, do texto em hebraico. E, de fato, algumas traduções, elas acabam sendo vencidas por alguma questão teológica em si, né? E quando a gente tem algumas traduções, como o senhor mencionou aí, algumas já não têm 2.300 tardes e manhãs, tem 1.150, que é dividido por 2. Mas por que isso? O tradutor, na ocasião, ele está equiparando a expressão tardes e manhãs como sendo o sacrifício da manhã e da tarde. A gente já vê que é uma compreensão indevida. Ele pensa, não, aqui é sacrifício, então deve ser os sacrifícios manhã e tarde, e seriam então um sacrifício da manhã e da tarde um dia. Só que a linguagem de Daniel não é manhã e tarde, é tarde e manhã. Então, o uso que Daniel está fazendo ali não é o sacrifício manhã e tarde, mas é o princípio tarde e manhã de Gênesis 1 da criação. E configura um dia. Exatamente. E fechando isso, que Daniel não está falando de sacrifícios ali, no finalzinho do capítulo ele diz, olha, a visão que você viu da tarde e da manhã é verdadeira e se refere a dias distantes, não necessariamente sacrifícios, né? Trabalhar de fato com essa percepção e a função do texto, né? A língua que foi escrita, grego, hebraico, confrontando as traduções que nós temos modernas hoje, a gente nota uma diferença numa coisa e outra. Qual seria o tipo de estudo que trabalha com isso daí? Para estabelecer qual deve ser o texto mais preferível disso daqui. Existe uma ciência bíblica que é a da crítica textual, né? Sim. A manuscritologia trabalha com os manuscritos antigos. E eu quero citar um exemplo aqui, por favor, com a permissão, do texto de Gênesis, capítulo 2. Vamos lá. Esse é um exemplo assim que é bem conhecido no campo de análise de manuscritos antigos, né? O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 4, ele é interessante. Gênesis 2, verso 4 diz, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Desculpa, Você está falando do verso 2? Do verso 2, Gênesis 2, verso 2, obrigado. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia
de toda a sua obra que tinha feito. Quando nós fazemos uma análise das informações de manuscritos, de crítica textual nesse verso específico aqui, a gente se impressiona que o texto massorético, que é o texto em hebraico, ele coloca de fato, como está nessa nossa leitura aqui dessa versão bíblica, no 7º dia. Existem outras versões que diz que ele terminou no 6º dia. E agora? E me perguntaram isso, mas e aqui, pastor, como é? Foi no 6º ou foi no 7º? E aí então a gente nota que alguns dizem que foi um adultério, que adulteraram o texto para dizer que é favorecendo a uma crença antiga de judeus que é do sábado. Uhum. E outros dizem, portanto, que não é, que deveria ser o 6º dia mesmo. Quando nós olhamos no rodapé da Bíblia hebraica Stuttgartense, que é que contém essas variantes, né, essas diferentes leituras, o texto massorético coloca que a Vulgata Latina também diz 7º dia. Nós temos também o Targum Onkelos, que diz 7º dia, e tem também o Targum Pseudo Jonathan, que diz 7º dia. A Septuaginta diz 6º. E agora, quem tem razão? A Septuaginta diz 6º, o Pentateuco Samaritano diz 6º, e alguns manuscritos do livro dos Jubileus diz 6º. Como é, então, qual seria o caminho viável para definir? A crítica textual ela sugere que a leitura mais difícil seja mais apropriada, porque é mais fácil facilitar o texto do que dificultar. Sim. E também, nesse caso, a leitura mais antiga. Sendo mais antiga, né, o massorético seria o mais antigo. E a mais difícil também seria a do sábado, né? Ou seja, nós temos aqui uma tradução correta. Evidentemente. A proposta que coloca 6º dia é tentando facilitar uma dificuldade, que seria uma leitura mais fácil e uma leitura posterior, que aparece em manuscritos posteriores, né? No caso comparado ao texto massorético. O que foi que Deus criou no 7º dia, então? Só no 7º que ele termina a obra. Bom, esse é um assunto importante, acho que nós vamos continuar no próximo bloco. Tudo bem. Nesse primeiro bloco nós vimos esse princípio fundamental do texto e da tradução. Vamos continuar com essa ideia, então voltamos num instante. No programa de hoje, o nosso assunto é princípios ou diretrizes fundamentais para a correta compreensão e interpretação do texto bíblico. Estamos com dois convidados aqui, pastor William, pastor Israel. No bloco anterior, pastor Israel, você mostrou como o texto Gênesis 2:2, terminado no dia 7º, é apropriado, porque se baseia no texto mais difícil, na fonte mais difícil, mais antiga. Ok. Deus criou alguma coisa no 7º dia? O que está querendo dizer esse texto? Exatamente. Aí nós vamos avaliar pela expressão do texto bíblico aqui, o termo descansou, ele não sugere um cansaço, que é diferente de Êxodo 20, o termo hebraico lá já é um outro. Aqui ele cessou e contemplou o que fez. E aí então, nesse ato de cessação e de contemplação, nós temos no 7º dia o tempo que é criado para contemplar o que se fez e para celebrar o seu Criador. Então, nesse dia acontece que Deus cria o ponto de encontro entre a criatura e o Criador, que é Ele mesmo. Não havendo isso, a semana de criação estaria incompleta. Ela atinge o seu ápice no momento em que criatura se reúne ao seu Criador para a contemplação do que é feito e para a adoração daquele que tudo fez. Muito bem. Ficou claro, então, esse princípio do texto da tradução. Temos algum outro princípio essencial? Nós podemos mencionar também o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versos 10 ao 18, existem ali citações do Antigo Testamento. Né? Então vamos ver. Romanos capítulo 10... capítulo 3? 10 a 18. Pode ler, professor? Sim. Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Está cheio de texto do Antigo Testamento, Exato. Salmo, né? Aqui nós podemos ver, aqui, por exemplo, Eclesiastes 7:20, o Salmo 14:2 e 3, o 5:10, o 10:7. Aqui no próprio livro de Romanos, no capítulo 1, verso 17, a gente pode ver Abacuque. Né? Então, há uma série de textos no Novo Testamento que se reportam ao Antigo. O autor do Novo Testamento não está interessado em mostrar uma ruptura, mas uma continuidade. Basta lembrar que os judeus, por exemplo, os primeiros cristãos, desculpe, se consideravam judeus, ou pelo menos uma seita dentro do judaísmo, né? Era considerado seita dos nazarenos. Sim. Quer dizer, era considerado uma seita dentro do próprio judaísmo e não algo à parte. Então, nesse sentido, eles apresentavam o messianato de Cristo, eles apresentavam a mensagem como uma continuidade e o cumprimento da profecia messiânica existente no Antigo Testamento. Jesus cumpre toda a realidade do Antigo Testamento. Então, não significa aqui uma ruptura, mas a continuação. E por isso o uso massivo que é feito do Antigo Testamento. Então, o leitor, por exemplo, que gosta de ler só o Novo Testamento, ele precisa se acostumar também a ler o Antigo Testamento, principalmente esses versos, para entender o que eles estavam dizendo ali no Antigo, no Novo, e fazer essas conexões. É muito interessante quando a gente passa a conhecer, por exemplo, quando fala-se no Novo Testamento em nova criação, entender o que é a criação. Gênesis 1 e 2, aqui já mencionado, por exemplo. Ou seja, esse leitor da Bíblia que apenas diz, não, para mim só o Novo Testamento, o Antigo já foi ultrapassado, realmente não está correto esse pensamento, né? Exato. Ele está perdendo a grandiosidade dessa conexão, inclusive de compreender o próprio texto do Novo Testamento. Além do princípio da continuidade, temos o princípio da clareza. Exatamente. A Bíblia é clara o suficiente para que não precisemos de nenhum magistério eclesiástico para compreender ou esclarecer o seu significado. O próprio testemunho bíblico é capaz de fazer-nos entender aquilo que a Bíblia diz. Uma passagem mais clara pode dar luz sobre uma passagem um pouco mais complicada, uma passagem com um pouco mais de dificuldade. Não é? Então, nós não baseamos o conhecimento doutrinário em uma só passagem, nós vamos buscar o conjunto de passagens sobre aquele assunto que nos torna mais claro a compreensão daquilo que está se buscando. O princípio da clareza, então, sugere que o leitor comum, não treinado, com esforço, com a guia do Espírito Santo, não precisa depender da autoridade religiosa para que lhe diga esta é a interpretação oficial. Exatamente, ele tem capacidade de estudar. Agora, é claro, uma questão dentro desse aspecto é que, à medida que eu leio e descubro verdades dentro do texto, eu também devo submeter a minha comunidade de fé. Claro. Não é? Em que outros, como eu, estão estudando a Bíblia, como eu também, vão fazer as análises bíblicas, etc., para também não ser aquela questão da única verdade, a verdade única que eu tenho. Eu lembro que, quando adolescente, eu estudei uma época em colégio militar, e tinha uma matéria de ordem unida. E aí o professor costumava dizer que a mãe ficava toda orgulhosa quando via assim, o seu filho ali marchando e dizia assim, olha, meu filho é o único que está com o passo certo. Então a gente deve tomar o cuidado que na comunidade cristã nós não sejamos aquele que é o único com o passo certo. Ou seja, devemos também ter humildade suficiente para que aquilo que nós encontremos na palavra de Deus seja compartilhado, inclusive da possibilidade de avaliar se aquela é realmente a melhor compreensão para esse texto. Pastor Israel, no segmento histórico, como é que nós devemos considerar aqueles relatos bíblicos paralelos que têm aparentes discrepâncias? Pois é. Aí cabe de fato uma avaliação cuidadosa, amistosa e submissa também à condução do Espírito de Deus, né? Existem textos que apresentam-se como se fossem desafios. E aí então, mas a palavra de Deus não pode conter erros, e aqui tem um erro que é isso. Eu me recordo do exemplo bíblico, nesse segmento aqui, do Antigo Testamento. Sim.
Antigo Testamento o exemplo de uma eira. A eira de Araúna. Era de Ornã ou era de Araúna? Que nós temos esse exemplo bíblico. Segundo Samuel, você está falando? Uhum. Em que se compra... Em Samuel se menciona que foram comprados por 50 ciclos. E era o nome do personagem seria o Araúna, o outro seria Ornã. Bom, vamos ler esses textos, aí você faz ver. a explicação. Primeiro, 2 Samuel 24, né? Uhum. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Uhum. Bem, o outro texto é? Primeiro livro de Crônicas, 21, 25. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de prata. E agora? Aí então a gente fica meio que o nome confuso. Diferente o nome e a os quantia, valores. Né? Os valores, né? Os nomes são relativamente assim desafiadores, mas são tranquilos, né? Porque são duas maneiras de escrever o mesmo nome em língua hebraica. Okay. O texto hebraico é um texto consonantal, né? As vogais em si e pontuações são colocadas depois. Sim. Então você não tem uma alteração aqui de nome. São duas maneiras de escrever o mesmo nome. Okay. Aí não tem problema com isso. Não tem Mas não tem problema os valores? Com isso. Os valores são interessantes porque na versão apresentada em Samuel se diz alguns itens e são itens diferentes do que é mencionado lá em Crônicas. Então veja que quando ele está dialogando em Samuel se menciona os 2 bois e a carroça, e um pedaço da eira, seria 50 ciclos. Mas já no material de Crônicas informa que ele pagou o lugar como um todo, o que vai então muito mais além de ser apenas 50 ciclos. Então nós trabalhamos não com contrastes. Por aquele lugar, né? Exatamente. Não trabalhamos com contraste, né? A fé não vê contraste, a fé vê complementação, né? Informações que se complementam para o todo. Então, textos dessa natureza precisam ser avaliados, tem que se constatar detalhes na narração, na narrativa em si mesma e perceber que vai aparecer uma solução. Então você quer dizer que a confiabilidade histórica não exige um relato idêntico? De forma alguma. Eu conversava com o pastor William há poucos instantes e nós fizemos menção quando a gente lê as expressões de Mateus, né? De Jesus orando no Getsêmani. Sim. Ele pede uma coisa na primeira prece, pede uma na segunda prece e na terceira diz, ele então voltou e repetiu as mesmas coisas, mas lendo na íntegra não foram as mesmas coisas. Então, no modelo de hoje, do que é mesma coisa, a Bíblia está falando do relato essencial que aconteceu. Correto. Não necessariamente uma reprodução exata de palavra por palavra. É diferente a maneira como o escritor bíblico pensava para a convenção de pensamento de hoje, né? É diferente. Muito bem. Pastor William, além disso que já foi mencionado, há um outro elemento importante, um outro princípio que é considerar os aspectos da análise literária. Sim. Afinal de contas, é um texto, né? Exatamente. Por que isso é essencial? Olha, tem algumas questões importantes, porque nós podemos avaliar os limites, por exemplo, da própria passagem, os tipos literários, a própria estrutura literária. Por exemplo, quanto aos limites. Quando nós pensamos no texto e estabelecemos alguns limites, em alguns casos isso é muito claro. Em alguns casos há alguma dificuldade. Uhum. Né? Estabelecer limites nem sempre é tão fácil. Quando é uma história, é fácil você perceber o início e o fim da história. Mas vamos dar alguns exemplos aqui. Os 10 mandamentos, eles começam aonde? No primeiro não terás outros deuses diante de mim, ou no início da primeira fala de Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Então note que o limite do texto está justamente aonde? Naquele que dá autoridade àquilo que se escreve, ou somente no não da lei. Não é? Um outro exemplo dessa questão dos limites da passagem pode ser percebido num texto que, embora não tenha assim, muitas questões relacionadas a aspectos de tradução, que é o texto que já foi justamente de 2 Coríntios 5, 11 a 21.
É um texto também que, embora não tenha muitos problemas do ponto de vista de versões, etc., mas onde ele começa e onde termina. Existem comentaristas que dizem, não, é do 5.1 ao 6.2. Outros dizem, não, é de 5.1 a 5.21, de 5.11 a 5.21, de 5.11 a 7.2. Então, os comentaristas nesse texto, eles variam muito a compreensão de onde começa e onde termina, porque é um texto de uma carta que está tratando de aspectos teológicos, e, portanto, já é um pouco mais difícil estabelecer o início e o fim da perícope, justamente porque ele está ali envolto em outros conceitos dentro do texto. Agora, é claro que esse aspecto é importante. Então, se eu vou estudar um texto, eu preciso saber os limites desse texto. Em alguns casos vai ser mais fácil, em outros casos vai ser um pouco mais difícil delimitá-los. Os próprios tipos literários também. Eu estou tratando aqui de poesia, eu estou tratando de um gênero literário, por exemplo, narrativa, história, enfim. Qual é o tipo de estudo, qual a aproximação que eu vou ter desse texto em cada uma dessas perspectivas? E a estrutura também é importante. O pastor Israel já mencionou aqui a própria construção da poética hebraica, né? O paralelismo, as estruturas quiásticas, que são comuns à compreensão hebraica e nem um pouco à língua portuguesa. Por exemplo, a estrutura gramatical também eu acho interessante nesse sentido. Por exemplo, o gênero neutro em grego, uma coisa que em português não tem. Não é? Então, são alguns aspectos que devem ser considerados quando nós estamos estudando o texto bíblico. Uhum. Ou seja, pastor Israel, reconhecer a forma literária Sim. é muito importante. Com certeza. Na interpretação? Com certeza. Estudos literários, eles realmente são ricos e são amplos. Mas não são fáceis. Não são fáceis. No entanto, quando você vai acessando e percebendo, os seus olhos vão se abrindo para uma beleza que não tem fim. No que o pastor William mencionou aí, o estabelecimento de perícopes, né, a passagem, onde é que começa, onde é que termina. Nós temos, a maioria de nós ficamos dependentes à boa intenção do Stephen Langton, que colocou os capítulos, né? Mas eles acabam nos deixando, muitas vezes, ao acaso, né? Nota-se, exemplo, Gênesis 1. Gênesis 1 não precisa fazer muito esforço para perceber que houve um equívoco logo no começo. Que ele termina o capítulo 1, lamentavelmente, onde não era interessante. E quanto gêneros, para já entrar aqui na passagem específica, nós temos os gêneros que seriam gêneros maiores e gêneros específicos, né? Os gêneros maiores, só no Antigo Testamento tem o gênero lei, que em si mesmo pega toda a Torá. Nós temos o gênero historiografia, temos o gênero história épica militar, nós temos profecia clássica, gênero profecia apocalíptica. Dentro do gênero profecia apocalíptica, de profecia clássica de juízo, profecia clássica de salvação, profecia clássica por ação simbólica. São gêneros específicos dentro do ato clássico, né? E exige uma leitura específica. Uma leitura cuidadosa, perceber quais são as partes elementares, estrutura de milagre, gênero de milagre. E eles acontecem, às vezes, em forma de narrativa e em forma de poesia. Às vezes prosa, às vezes poesia, ou às vezes os dois. Como é capítulo 7 de Daniel, que é um gênero híbrido. É muito bonito Daniel 7, que é uma combinação de prosa e poesia, Ele da terra fala coisas perguntando em prosa e um personagem celestial responde em poesia. Muita gente diz que é uma manipulação estranha, mas tipos como Daniel revelam a atuação do Espírito Santo no humano para fazer uma obra como essa, né? No caso de Gênesis aqui, Gênesis 1 começa com a expressão, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. Gênesis 2, verso 1 diz, assim pois foram acabados os céus e a terra. Como é que você entra numa partícula conclusiva aqui, assim pois foram acabados, abrindo já um novo capítulo? Não convém. Tem que deixar no primeiro, né? Evidentemente. E aí parte para um outro tipo de elemento de estruturação de gênero, que é a estrutura de inclusio. Nós temos um inclusio aqui, é uma cerca que ele coloca. No princípio criou Deus os céus e a terra, então repete isso. Assim, pois, foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército.
fazendo aqui, no caso, um apêndice conclusivo para a menção de sábado. Como é que se terminou? Então, o elemento de sábado já faz parte da leitura do capítulo 2 aqui, que é inadequado. É inadequado. Tem essa estrutura de inclusio, que ele diz, comecei aqui, estou terminando aqui. A primeira narrativa bíblica de criação está estreitada dentro desse envelope. Muito bem. Esse é um assunto importante. Eu acho que nós precisamos explicar um pouquinho melhor e vamos fazer isso no próximo bloco. Ok. Voltamos num instante. Em nosso programa de hoje, estamos tratando de princípios fundamentais, diretrizes fundamentais para a correta interpretação da Palavra de Deus. Pastor Israel, você estava explicando no bloco anterior como o capítulo 1 revela uma divisão que não foi apropriada, né? Exatamente. Porque começa, o capítulo 2 começa com uma afirmação que faria melhor ficar no capítulo anterior, né? Exatamente. Como dito, nós temos aqui essa lamentável incongruência aí, e dentro desse segmento, nós temos o que seria a estrutura via simetria progressiva, paralelismo de simetria progressiva, que é uma outra maneira em que o texto bíblico se arruma, né? O escritor bíblico distribui as ideias. Exemplo, é como nós chamamos isso de linhas A, B, C, e volta no degrau, repetindo A, B, C, ou ABC, depois BA, que é a estrutura de simetria reversa, conhecida comumente como quiasmo também. Gênesis 1 está naquela estrutura de degraus, né? Na painel ou de progressão. O primeiro dia, luz, coincidindo com o quarto dia, luz, luzeiros. O segundo dia foi criado a água e os céus. O quinto dia, os habitantes da água e do céu, o peixe que povoa as águas e as aves que vão habitando o espaço atmosférico. O terceiro dia cria-se a porção seca e as plantas. No sexto dia cria-se desde a porção seca os habitantes dessa terra. Tanto os animais como o homem tirado da terra. Aí você tem então os segmentos que vão se complementando. Luz, luzeiros, segundo com o quinto dia, terceiro com o sexto. E o sétimo dia entra como sendo o ápice mesmo, fechando essa estrutura que seria simetria progressiva com um elemento de sábado, sendo o ápice da criação, e fechado com inclusio, né? Começou aqui e terminou aqui. Eu gostaria de mencionar só um outro exemplo disso, e a gente passa adiante, essas repetições. Eu leio aqui, exemplo, o texto de Mateus, quando se diz que ninguém pode servir aos dois senhores, né? Que tem essa estrutura que é de simetria reversa, já é o quiasmo, que é explicativa. Cada linha vai explicando-se uma à outra, né? Ou seja, a primeira linha vai ser explicada na última, a segunda linha na penúltima, a terceira na antepenúltima, né? Exemplo, pelo texto bíblico de Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, a primeira linha, ninguém pode servir a dois senhores. A última linha, vocês não podem servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. Quem são os dois senhores? Ou Deus ou o dinheiro. A última linha explica. Exatamente. A segunda linha, pois vai odiar um, a penúltima linha seria desprezará o outro. Você desprezar alguém, você está odiando na linguagem bíblica. E as linhas centrais, vai amar um e vai se dedicar ao outro. Isso é de fato muito interessante nesse segmento de estudo, porque isso aqui acontece em microestruturas que são inversos e em macroestruturas. Eu passo a disciplina de santuário, eu tomei conhecimento disso daqui de um teólogo na década de 50 que percebe em Hebreus a entrada de Jesus para o interior do véu, em Hebreus 6, 19 e 20, e Hebreus 10, 19 e 20, como sendo paralelas. Ele nota um quiasmo, uma estrutura reversa ali. E muitos dizem que ele entrou no interior do véu, então foi o dia de expiação antitípico, que nós cremos, por uma análise cuidadosa, que começa a partir de 1844, no final de 2.300 anos de Daniel 8,14. Okay. Mas como é que seria? Se Hebreus diz que quando ele ascende ao céu já entrou no Santíssimo. E agora? Então entrou antes. Entrou antes. Aí compromete Daniel 8,14? Compromete absolutamente.
Então, avaliando-se a passagem, nós vamos notar que as expressões gregas de 6, 19 e 20 são diferentes das expressões de 10, 19 e 20. Jesus entra, em Hebreus 6, 19 e 20, é eiserkomai, ele entrou. E o crente também deve entrar eiserkomai, 2 termos. Já em Hebreus 10, 19 e 20, a entrada de Jesus é enkainidzo, e a entrada do crente é eisodos. Ou seja, o enkainidzo, quando acontece no Antigo Testamento, traduzido ao grego para a Septuaginta, nunca é para dia de expiação. Ele não acontece em Levíticos 16. Ele só acontece em Números 7, 13 vezes em média. E em Números 7 nós temos a inauguração do santuário, não o dia de expiação antitípico. Ok. Então, tanto para a expiação quanto a inauguração se entra no Santíssimo. E no texto de Hebreus a ênfase é dia de inauguração e não expiação propriamente dita, porque os termos são outros, né? Se não fosse esse viés de linhas que se interpretam mutuamente, nós teríamos dificuldade de entender. Pois é, então isso mostra como o conhecimento da língua, da literatura... Ele é essencial demais, demais. Agora, nós temos um pequeno problema aqui. O nosso amigo telespectador pode não conhecer essas especificidades. Certo. O que nós podemos recomendar a ele para facilitar a sua vida? Nós já falamos que várias versões da Bíblia, mas podemos recomendar um dicionário, um livro de gramática? O que podemos... Nós temos bons materiais. Aqui o Tratado de Teologia, por exemplo, trabalha esse tipo de características aí. Nós temos o Compreendendo as Escrituras, uma abordagem adventista, que também tem como interpretar literatura sapiencial e poética com essas coisas. Esse livro é muito bom, hein? Compreendendo as Escrituras. Uma produção da Unaspress. Exatamente. Esse material vai dizer como ler cada gênero literário, né? E o interessante é que está em uma linguagem de fato acessível ao leitor, não está naquele cunho teológico lá em cima. Você consegue fazer a leitura e perceber a partir da leitura a presença disso no texto bíblico. Tomou nota. Compreendendo as Escrituras. E tem a sequência, interpretando as Escrituras. Exatamente. Compreendendo as Escrituras, editado pela Unaspress. Interpretando as Escrituras, editado pela CPB. Vale a pena esse tipo de material. O primeiro é mais teórico e o outro toma textos bíblicos para exemplificar, né? Exatamente. Muito bem, esse exemplo foi interessante. Como um detalhe de uma palavra, aí tem que ser um dicionário, né? Com certeza, com certeza. E tem bons dicionários que trabalham de maneira léxica e também de maneira analítica os termos, né? E acabam nos ajudando a chegar a essas conclusões. Falando ainda desse aspecto da literatura, qual que é o lugar da gramática, da sintaxe na interpretação bíblica? Os escritores bíblicos, eles escrevem dentro de uma organização, como o pastor Israel já mencionou aqui, de pensamento. Né? Quer dizer, o pensamento é organizado, é natural a eles, mas não é natural a nós. Curiosamente, eu posso dizer que o escritor bíblico, pelo menos o escritor do Novo Testamento, talvez a exceção de Lucas, mas a maior parte deles eram judeus escrevendo em grego. Então eu preciso entender também que mesmo quando eles se apropriam do grego para escrever, eles ainda o fazem sob a mentalidade e a sintaxe hebraica, que é o exemplo dado lá de Mateus, né? Quer dizer, apesar de ser escrito em grego, a construção ainda refletia o modo de pensar hebraico. Um exemplo disso pode ser visto em Mateus, capítulo 24, verso 12. Vamos lá. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. É uma passagem interessante, como às vezes o distanciamento nosso pode nos trazer algumas indagações. Mateus 24, 12 diz: 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muito bem. Geralmente, quando nós lemos esse capítulo, e eu tenho visto muitos autores que trabalham dessa forma, entendem amor aí como sentimento.
Então, multiplicou a iniquidade, o sentimento das pessoas começam a se reduzir, e a ágape aí seria, então, o inverso do ódio encontrado nos versos anteriores. Então, ali, quando se fala de perseguição... Sim, no verso 10, né? Dos versos 10 até o verso 11, então, o oposto do ágape seria o ódio. Mas já foi mencionado aqui que o oposto do amor é o desprezo. Por quê? Porque do ponto de vista bíblico, o amor é uma disposição, inclusive amor e obediência no Antigo Testamento, andam juntos e inclusive são intercambiáveis. Você consegue trocar a palavra amar por obedecer. Por exemplo, quando diz ali, ama a Deus acima de todas as coisas, lá no Shema, né? É interessante que ali o uso de amor e obediência são intercambiáveis e ao longo de todo o livro de Deuteronômio isso é possível ser feito. Agora, aí aqui aparece novamente ágape. A pergunta é, ágape aqui, o amor aqui, está mencionando justamente sentimento, como nós enxergamos, ou está mencionando aquilo que o autor entendia? Não é? Um outro aspecto também, se não é amor como sentimento, então a relação não é com os versos anteriores, seria com os versos posteriores. Agora, onde é que a sintaxe vai ajudar aqui a compreender isso? O verso 13, por exemplo, diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe uma partícula aqui que conecta ao anterior. E o verso 14 diz, e este evangelho, este aí, também traz uma conexão sintática com a frase anterior. Enquanto que no verso 12, apenas aparece no início do verso, não está aqui, mas é um e, né? Né? Não estabelece conexão com o anterior. Não se estabelece, a conexão seria muito fraca, é apenas a continuação do texto, mas não como subordinação da frase. Então, nesse sentido, os versos 12, 13 e 14, eles seriam a unidade. E nesse contexto, há uma conexão, por exemplo, desses versos com Apocalipse 14 e 12. Muito interessante. Isso exige uma leitura atenta, cuidadosa, exatamente, né? Prestando atenção às palavras. Sim. Um exemplo interessante, pastor Adolfo, da função, a boa função para a compreensão bíblica do estudo léxico ali, da análise de termos, além do que o pastor William mencionou, naquela passagem que fizemos menção a princípio, de Gálatas 1, verso 6, no programa anterior. Gálatas 1, 6. 1, verso 6. Nós podemos ir, de fato, já para exatamente, é o 6 e o 7. Gálatas 1, 6 e 7. O final do 6 e o início do 7. Pode ler, por gentileza. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão para que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. A primeira, você fica confuso. É outro ou não é? É outro ou não é? Aí nós vamos notar que aqui nós estamos diante de dois termos gregos que foram traduzidos para o nosso outro. Nós só temos uma opção para falar de um outro, é outro. Mas o termo grego tem o heteros e o allos. Então aqui estão essas duas, que foi traduzido como outro. Nós temos o primeiro aqui. Eu me admiro que vocês passaram depressa para um outro, heteros, para um evangelho diferente. De uma natureza diferente. Que não é outro, allos, que não é outro semelhante ao que eu já tenho passado e que vocês têm aprendido. Então, na tradução se perdeu essa riqueza, né? Se perde. Teria que se acrescentar. Vocês passam para um outro evangelho de natureza diferente, que não é outro semelhante a essa que vocês já vêm aprendendo. Ficaria mais claro. O uso do termo em si, como é interessante para a compreensão. Sim. Agora, pastor Israel, o pastor William mencionou essa questão do escritor do Novo Testamento, escrevendo em grego, mas com mentalidade hebraica. Como é que compreender a maneira como a mentalidade hebraica operava no autor pode facilitar a nossa compreensão do texto? Isso aí é realmente bem interessante, porque quando Paulo, exemplo, ele está expressando o termo espírito, será que Paulo, escrevendo em língua grega, ele está falando espírito conforme os conceitos de Platão, de Aristóteles, ou ele está pensando no Nefesh, lá no hebraico de Moisés no Antigo Testamento? Então, de fato, o que conduz a mentalidade, a intencionalidade das expressões gregas neotestamentárias
é o pano de fundo velho testamentário. A cultura, né? Tanto que nós notamos quando estudamos estruturas do texto em grego, são estruturas que se assemelham de fato a essas que são mais peculiares da língua hebraica. Uhum. A estruturação de textos menores, textos maiores, os gêneros e as perspectivas assim de arrumação textual são muito mais semelhantes à cultura hebraica do que a helenista em si, né? Como o William mencionou, ele escreve em grego, mas o seu vocabulário ele está, de fato, mais enraizado no que seria a língua hebraica. Bom, isso ajudaria a explicar, por exemplo, textos que podem ser complexos, né? Uhum. Êxodo 9:12. Exatamente. Dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que endureceu? Pois é. Deus endureceu o coração de Faraó. É interessante que, equivalente às menções que Deus endureceu, encontram-se outras que Faraó endureceu o coração, né? Eu acredito que tem uma passagem bíblica que ela é elementar para a explicação disso daí, tanto para problemas, dificuldades textuais, como teologias em si, né? Uhum. Que é o texto de Jó. Jó, vamos ler esse texto, e vai ser o nosso último texto de hoje, porque o tempo já realmente está indo para o final aqui. É o texto de Jó, capítulo 1. Jó 1. Isso. Jó, capítulo 1. Nós temos a partir do verso 6. O verso 6 diz que Satanás então se apresenta, né? Sim. Diante de Deus junto com os filhos de Deus. E o Senhor pergunta para ele no verso 7. De onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. E no diálogo, então, o desfecho é que Deus permite Satanás tentar levantar-se contra Jó, não é? Sim. De fato, ele é um homem justo, diz Satanás para Deus, mas é porque o Senhor cercou ele de toda coisa boa, tudo que ele toca a mão prospera. Sim. E aí, então, o texto bíblico diz que Deus fala para ele, de fato, vamos fazer o seguinte, então pode tirar tudo que ele tem, menos nele, não toque nele, mas pode tirar tudo quanto ele tem. E aí diz então, o finalzinho do capítulo 1, verso 11, estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto ele tem, mas não, e verás que ele não vai blasfemar contra, estende, porém, verso 12, disse o Senhor a Satanás, tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença dele. E o texto continua que catástrofes sequenciadas aconteceram a Jó, né? Isso significa que Deus então, não há nenhum conflito aqui. Deus Olha causa bem, aquilo que aí no versículo, no capítulo 2, Deus fala para Satanás, no versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás, você observou meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para que eu consumisse sem causa. Então foi Satanás quem atingiu, e aqui Deus diz que foi ele que atingiu. Você me fez consumi-lo sem causa. Uhum. Então, no ato, a percepção da soberania de Deus no Antigo Testamento quando Deus permite algo acontecer, é interpretado pelo escritor bíblico como Deus realmente sendo Essa é uma particularidade do pensamento hebraico. Exatamente. Olha, o tempo foi curto para falar de tanta coisa interessante. No programa de hoje falamos de princípios, diretrizes para a interpretação bíblica. Uhum. Muito obrigado, pastor Israel, por nos ajudar. Pastor William, foi muito bom. Considere tudo isso que foi dito para você ler com propriedade a palavra de Deus. Obrigado por sua companhia conosco. Até o nosso próximo encontro.